Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Olá, sexta-feira, 2 de abril. Confira os destaques desta edição. Dia Mundial de Conscientização ao Autismo. Uma reflexão sobre este tema. Pagamento do novo auxílio emergencial começa na próxima terça-feira. Páscoa, a celebração que vai muito além de chocolates. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. Milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social começam a receber na próxima terça-feira, dia 6 de abril, a primeira das 4 parcelas do novo auxílio emergencial. O governo federal prevê conceder o benefício a cerca de 45,6 milhões de pessoas, este ano ainda. Os recursos serão depositados nas contas digitais que abertas pela Caixa para os beneficiários no ano passado. Na terça-feira, começam a receber os trabalhadores informais, microempreendedores individuais, desempregados e outras pessoas afetadas pela pandemia da Covid-19, nascidas no mês de janeiro. Além de integrantes do Cadastro Único do Governo Federal, beneficiários do Bolsa Família receberão de acordo com o calendário habitual do programa, que em abril começa a ser pago no dia 16. Confira agora o calendário completo das parcelas. Primeira parcela, Poupança Social Digital, 6 de abril, nascidos em janeiro. 9 de abril, nascidos em fevereiro. 11 de abril, nascidos em março. 13 de abril, nascidos em abril. 15 de abril, nascidos em maio. 18 de abril, nascidos em junho. 20 de abril, nascidos em julho. 22 de abril, nascidos em agosto. 25 de abril, nascidos em setembro. 27 de abril, nascidos em outubro. 29 de abril, nascidos em novembro. E 30 de abril, nascidos em dezembro. Para estas pessoas, o saque em dinheiro poderá ser efetuado no dia 4 de maio para os nascidos em janeiro, 6 de maio, nascidos em fevereiro, 10 de maio, nascidos em março, 12 de maio, nascidos em abril, 14 de maio, nascidos em maio, 18 de maio, nascidos em junho, 20 de maio, nascidos em julho, 21 de maio, nascidos em agosto, 25 de maio, nascidos em setembro, 27 de maio, nascidos em outubro, 1º de junho, nascidos em novembro, 4 de junho, nascidos em dezembro. Para a segunda parcela, o crédito em poupança social digital estará da seguinte forma: 16 de maio, nascidos em janeiro. 19 de maio, nascidos em fevereiro. 23 de maio, nascidos em março. 26 de maio, nascidos em abril. 28 de maio, nascidos em maio. 30 de maio, nascidos em junho. 2 de junho, nascidos em julho. 6 de junho, nascidos em agosto. 9 de junho, nascidos em setembro. 11 de junho, nascidos em outubro. 13 de junho, nascidos em novembro, 16 de junho, nascidos em dezembro, e para saque em dinheiro, o valor estará disponível em 8 de junho para os nascidos em janeiro,
10 de junho, nascidos em fevereiro, 15 de junho, nascidos em março, 17 de junho, nascidos em abril, 18 de junho, nascidos em maio, 22 de junho, nascidos em junho, 24 de junho, nascidos em julho, 29 de junho, nascidos em agosto, 1º de julho, nascidos em setembro, 2 de julho, nascidos em outubro, 5 de julho, nascidos em novembro, 8 de julho, nascidos em dezembro. A terceira parcela do auxílio emergencial estará disponível em poupança social a partir de 20 de junho para os nascidos em janeiro, 23 de junho para os nascidos em fevereiro, 25 de junho nascidos em março, 27 de junho nascidos em abril, 30 de junho nascidos em maio, 4 de julho nascidos em junho, 6 de julho nascidos em julho, 9 de julho nascidos em agosto, 11 de julho nascidos em setembro, 14 de julho nascidos em outubro, 18 de julho nascidos em novembro, 21 de julho nascidos em dezembro. Para saque em dinheiro, o valor estará disponível em 13 de julho para nascidos em janeiro, 15 de julho nascidos em fevereiro, 16 de julho nascidos em março, 20 de julho nascidos em abril, 22 de julho nascidos em maio, 27 de julho nascidos em junho, 29 de julho nascidos em julho, 30 de julho nascidos em agosto, 4 de agosto nascidos em setembro, 6 de agosto nascidos em outubro, 10 de agosto nascidos em novembro, 12 de agosto nascidos em dezembro. O crédito em poupança social digital estará disponível a partir do dia 23 de julho para os nascidos em janeiro, 25 de julho para os nascidos em fevereiro, 28 de julho nascidos em março, 1º de agosto nascidos em abril, 3 de agosto nascidos em maio, 5 de agosto nascidos em junho, 8 de agosto nascidos em julho, 11 de agosto nascidos em agosto, 15 de agosto nascidos em setembro, 18 de agosto nascidos em outubro, 20 de agosto nascidos em novembro, 22 de agosto nascidos em dezembro. Para saque em dinheiro, 13 de agosto para nascidos em janeiro, 17 de agosto nascidos em fevereiro, 19 de agosto nascidos em março, 23 de agosto nascidos em abril, 25 de agosto nascidos em maio, 27 de agosto nascidos em junho, 30 de agosto nascidos em julho, 1º de setembro nascidos em agosto, 3 de setembro nascidos em setembro, 6 de setembro nascidos em outubro, 8 de setembro nascidos em novembro e 10 de setembro nascidos em dezembro. A Páscoa é uma das datas comemorativas mais importantes entre as culturas ocidentais. Trata-se de uma festa cristã que celebra a ressurreição de Jesus Cristo. Entre os cristãos, a semana anterior à Páscoa é considerada como Semana Santa. Essa semana tem início no Domingo de Ramos, que marca a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém. Acompanhe as palavras do pastor Edgar Radeski sobre essa data tão importante. A celebração é da mesma forma, visto que a Páscoa ela nos traz a história através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Então a primeira Páscoa foi celebrada lá no Egito, há séculos atrás. E naquela ocasião, o que aconteceu é que Deus deu a orientação como a Páscoa deveria acontecer. De uma forma resumida, a Páscoa seria celebrada em cada família. Cada família deveria sacrificar um cordeiro e passar o sangue desse cordeiro nos umbrais da porta, porque das 10 pragas que assolaram o Egito, a última seria a morte dos primogênitos. E quando o anjo da morte chegasse em cada família, a família que tivesse o sangue nos umbrais da porta, o primogênito, o filho, não morreria. Isso nos representa hoje o quê? Que nós precisamos ter em nossa vida, na porta do nosso coração, o sangue de Cristo. Cristão, porque seguimos a Cristo. Então toda pessoa que crê e tem esse sangue, essa marca de Cristo em sua vida, as tragédias, os males não entram para dentro do coração. E aconteceu que quando as famílias celebraram a Páscoa, foi o Pessah, que é a passagem por cima. E hoje nós também, através da Páscoa, nós devemos trazer à memória que o cordeiro que foi sacrificado lá na primeira Páscoa
é o Cristo vivo. Jesus veio a esse mundo, nasceu através de Maria, e ele então foi pendurado na cruz do Calvário como cordeiro puro, incontaminado, para que toda pessoa que crê nele seja salva, seja transformada, seja curada. Então, nesse tempo da Páscoa, crer em Cristo é a maneira correta de crer, porque muitas pessoas estão crendo no coelhinho, nos ovos de chocolate. Tudo isso é bom, é uma celebração que traz uma certa alegria, mas é uma fé errada, porque a fé verdadeira nos remete ao Cristo, que foi morto na sexta-feira santa e já no domingo de manhã ele ressurgiu, para que toda pessoa que tem essa fé nele também viva uma nova vida, um novo tempo. No próximo bloco você confere Dia Mundial de Conscientização ao Autismo, uma reflexão sobre este tema. E até o final do ano, auxílio-doença será concedido sem perícia. E a previsão do tempo para este final de semana. Já retornamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. Promoção 40 anos juntos Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou na última quarta-feira, dia 31 de março, lei que autoriza o INSS a conceder benefícios por incapacidade como o auxílio-doença por meio de análise de documentos sem necessidade de perícia presencial. A medida vale até 31 de dezembro de 2021 e é uma alternativa para enfrentar o problema das filas para a perícia médica, que permanecem diante da necessidade de fechar agências em meio a essa pandemia da Covid-19. E nesta sexta-feira, dia 2 de abril, é comemorado o Dia Mundial de Conscientização ao Autismo. A data foi criada pela ONU em 2007 com o objetivo de trazer mais informação e esclarecimentos à sociedade sobre o transtorno do espectro do autismo, que atinge 1 a cada 59 crianças. Conheça a história da Marileida Rosa e também do seu filho Gustavo. Nesse dia 2 de abril é comemorado o Dia Mundial do Autismo, uma síndrome rara que algumas crianças são acometidas desde o nascimento. Mas isso não faz delas incapazes de se relacionar, de brincar, de aprender na escola e se desenvolver como ser humano. E para falar um pouquinho de toda essa trajetória de um autista, nós convidamos a mãe de um autista, a Marileida Rosa, que a gente já conhece há um bom tempo, conhece toda a trajetória, conhece o Gustavo, o filho dela que é autista, e é uma criança especial, uma criança diferenciada, uma criança muito amorosa. Bem-vinda, Marley.
Obrigada, Sandra, pelo convite. Obrigada por mais uma vez estar aqui nesse espaço aberto, né? Que sempre procura oferecer informação, né, para a comunidade em geral. E é sempre um prazer falar de autismo. Mari, o Gustavo já nasceu com autismo. Como é que foi, desde o início, os primeiros dias, como é que se detectou o autismo nele? O Gustavo, ele tem um autismo moderado, né? Então, assim, as características acabam vindo antes, né? Então, se é um autista mais leve, ele demora um pouco mais para apresentar características, né? O Gustavo, com 4 meses, ele já começou com algumas crises, né? Que além do autismo, ele tem epilepsia também. Então, a gente começou atrás de uma demanda de médicos, né? Neurologistas, neuropediatras, para entender o que estava acontecendo com o Gustavo, né? E com 2 anos e meio foi fechado o diagnóstico, porque daí ele atrasou toda a parte motora, a parte verbal, né, a cognitiva. Então, assim, ele apresentou muita característica e que era desconhecido pra gente, né? Sim. Por não saber, por não conhecer nenhum autista no momento. Então, para nós era assustadora aquela ideia, assim, de ele tem alguma coisa, mas o que que é? Aí foi muitas idas em médicos, né, para poder, com 2 anos e meio, uma especialista em Porto Alegre, fechar o diagnóstico, né, porque até então a gente sabia que alguma coisa estava acontecendo, mas certo. O que era, a gente ainda não tinha dados suficientes. E como o autismo é nas características mesmo, que ele se apresenta, né, e não tem nenhum exame de imagem, nada que detecte isso, é clínico mesmo, então, assim, os profissionais também têm um receio, né, de dizer, afirmar que é um diagnóstico sem ter a certeza, né. Então, com 2 anos e meio, a gente conseguiu fechar o diagnóstico do autismo do Gustavo. Antes disso mesmo, já fazia uma série de terapias, né? Porque Sim. A gente percebeu que ele atrasou a parte motora, a parte da fala. Então, a gente foi buscar muito isso. E na época era muito novo o autismo em Erechim. Então, assim, foi uma dificuldade grande para achar profissionais, para achar pessoas, lugares, né, de referência. E daí, assim, a gente se mobilizou dentro da causa, né, do autismo, procuramos os cursos de formação e movimento de pais para conseguir mais informações para saber como trabalhar com o Gustavo, como lidar com ele, como ir em busca de direitos, né, de que forma a gente podia estar auxiliando ele nessa vida, né, que hoje ele já fez 15 anos em janeiro, tá um adolescente, né, então hoje ele está com outra demanda, né, na vida dele. Mas o Gustavo segue assim muito bem, né? Ele já nasceu com esse problema e foi detectado porque na época, eu me lembro muito bem, ninguém falava em autismo aqui em Erechim. A primeira vez que a gente escutou a palavra autismo foi através de você. É claro, ele teve toda essa oportunidade de se desenvolver, de se buscar apoio psicológico, apoio de uma pedagoga para que ele tivesse uma condução melhor. Mas e aquelas crianças que os pais, por falta de informação, não buscam esse recurso ou não tem mesmo aonde buscar essa informação? Hoje a gente já consegue, assim, tem mães que, como sabem que a gente está sempre aí, né, dando a cara para bater, já acabam vindo até a gente mais como referência, assim, para saber como que foi, como é que aconteceu, quem a gente procurou. Então a gente acaba tendo algumas indicações para dar. Então, assim, existem 2 tipos de pais, os que buscam muito a resolver a questão e estimular, ir atrás e investem nos filhos, e tem os que não aceitam também. E tem aqueles que esperam mais um pouco, ou eles vão em outro médico para ver se o médico diz que não é. Então, assim, existe muito isso. E com o autista leve é mais delicado ainda, eu acredito, porque o moderado e o grave é visível, né? Então, assim, o comportamento a gente percebe muito. E o leve, às vezes, acaba despercebido, acaba indo mais com um comportamento mais sutil, né? Uhum. Então, às vezes, é mais difícil para os pais aceitar isso, né? Mas, assim, a gente é sempre disponível, né? Para quando os pais procuram a gente. Eu sei hoje que a demanda está muito grande. Assim, hoje o índice de diagnóstico é de 1 a cada 54 nascidos. Na época do Gustavo, para te ter uma ideia, a gente tinha um índice de 1 a cada 10 mil
Então, assim, ó, é muito grande o índice de autismo, o fechamento de diagnósticos é muito grande e não existe ainda uma estrutura que consiga dar conta disso tudo, né, dessas crianças, dessas famílias. Hoje já se tem mais profissionais, assim, que a gente pode estar buscando auxílio, várias terapias. Hoje já não existe mais 1 ou 2 métodos, já tem vários sendo aplicados aqui em Erechim. Infelizmente, o autismo acabou virando quase um comércio no Brasil inteiro, assim, porque as pessoas viram que os pais realmente se doam muito e gastam e investem o que às vezes não tem para poder tratar seus filhos, porque sabe que o autismo, sendo trabalhado, eles têm uma evolução grande. Mas assim, eu sempre peço para os pais que cuidem muito em quais profissionais levar, porque assim, tu pode perder um tempo precioso da vida do filho num profissional que às vezes não tem o conhecimento e não tem a condição de estar cuidando dessas crianças, né? E hoje ele já é um adolescente. E a gente sabe, quem é pai, quem é mãe, vai entender o que eu estou falando. A adolescência é uma fase assim um pouco complicada, ali surgem as revoltas, eles acham que sabem tudo, enfim, eles já não enxergam mais os pais da forma que enxergavam antes, já começam a bater de frente com o pai e a mãe, isso é normal em qualquer família. E a criança autista também tem esses rompantes? Da maneira deles, eles têm sim. Eu percebo assim que o Gustavo agora começou a parte da sexualidade também, né? Ser despertada, então é outro momento assim que ele procura ficar isolado, ele procura não ter muito contato. Ele tá grande, então assim ele já meio que se impõe mais. Tipo, isso eu quero, aquilo eu não quero. Eu sempre digo, quando ele era menor, eu carregava no colo, eu levava onde eu queria, né? Hoje já a gente tem que ter mais cuidado com ele, né? Tu vai falando, vai preparando ele para as coisas. Então, assim, eu percebo que ele se impõe mais. Isso é bom, por um lado, né? Que ele sabe se ele quer ou não, né? Expor, mesmo ele não sendo verbal, ele consegue expressar, né? Se ele tem satisfação ou não no que ele faz. Então é uma outra fase, assim, o autista leve antes dos 15 já poderia ser trabalhado a parte de preparação toda para o mercado de trabalho, que vários leves a gente consegue sim inserir no mercado de trabalho, mas eles precisam ter um acompanhamento desde cedo, né, para que eles possam ter essa condição de estar sendo inserido, né, que eles entendam qual é o processo. E eu percebi, assim, quando o Gustavo fez 15 anos, ele teve um acidente, né? Ele teve uma fratura na perna e em janeiro a gente teve que parar um mês todo para observar muito o Gustavo. Então, assim, eu percebi que nessa fase, o quanto ele precisa de auxílio, o quanto ele precisa ser estimulado, o quanto ele necessita ter pessoas ao redor dele. Então, assim, a gente percebe que cada vez mais ele precisa de apoio, de lugares que ele possa conviver. Então, assim, o ano passado, devido à pandemia e esse incidente que ele teve, ele não foi à escola, né? Então, assim, seria o último ano dele, ele não pôde nem se despedir do colégio, dos colegas. Então, assim, quanto mais velho eles ficam, menos oferta de atividades eles têm, menos acompanhamento eles têm, sabe? Então isso tá bem complicado, assim, eu percebi isso agora com o Gustavo com 15 anos, sabe? Todo mundo fala do autismo na infância. Mas na adolescência. E na adolescência e na vida adulta. Os pais, eles muitas vezes não se dão conta que os filhos crescem, que os filhos vão se tornar pessoas grandes, homens saudáveis, porque o autismo ele não afeta nenhuma parte do corpo, né? Eles têm uma perspectiva de vida normal como qualquer outra pessoa, né? Diferente do Down, né? Então, assim, a gente voltou os olhos para o Gustavo e viu que é uma outra demanda agora, né? É um novo reaprendizado agora, né? É nessa fase da vida dele, como a gente tem a nossa também, né? A gente tem também as nossas fases da vida, né? Sim. E eles também têm, de uma maneira diferente, eles mostram e necessitam de coisas diferentes, dependendo da fase da vida que eles estão, né? E essa lacuna educacional que se abriu, não somente para o Gustavo, a gente sabe que todas as crianças estão nesse processo aí de aula online, a separação daquele convívio escolar, que isso é muito benéfico para uma criança, para nós também é benéfico esse convívio com outras pessoas. A gente entende que estamos passando por um momento delicado, mas o autista, como é que ele absorve toda essa questão de isolamento que ele precisa ter também, como todos nós?
Com o autista é tudo mais delicado, né? A gente precisa muito preparar eles para quebra da rotina, né? Então, alguns deles não aceitam muito isso. Então, assim, hoje eu acredito que a maioria já esteja, assim, adaptado, né? Porque faz um ano que a gente está nessa fase, mas, assim, eu percebo que o uso da máscara, no meu caso com o Gustavo, é difícil porque ele não tolera, né, a parte da parte sensorial dele. Então, e o autismo, ele é uma deficiência tão peculiar que ele já existem leis específicas para essa deficiência, né, para o autista, tanto que é a única deficiência que tem lei que ampara que não se use máscara no caso deles não aceitarem, né. Sim. Então, assim, a gente nesse tempo todo conquistou muitas coisas, muitas leis municipais, estaduais, né, até nível federal. Então, assim, esse ponto foi bom, esses movimentos de familiares, né, porque o autista está sendo visto com outros olhos. Mas, assim, é muito complicado para eles dizer que não pode tocar nas coisas, que muitas vezes eles não vão poder ir naquele local que eles iam sempre, que muitas vezes até para a própria estimulação deles, né, social, era mercado, era em missa, né, festas, que procurava sempre fazer a integração, né, na própria escola, né, que eles acabaram não indo mais. Então, assim, essa falta desse convívio prejudica muito, porque para o autismo é uma condição se isolar. Sim. Então, na verdade, isso é um ponto que a gente perde neles, porque a gente, em vez de tentar ir contra esse sintoma do autismo, que é o isolamento, a gente acaba tendo que, pelo cuidado com eles, fazendo isso, né? Então, eu percebi, assim, que a parte social foi prejudicada muito, né? Certo. Tu falaste que nesses últimos anos as famílias que têm crianças autistas conquistaram muitos direitos. Quais são os direitos básicos, assim, os primordiais para uma criança que tem autismo? Os atendimentos, né? Prioritários. Certo. A gente conseguiu ter toda a parte isso é lei, né? É uma coisa assim que na lei é tudo, se funcionasse da maneira correta, a gente não estaria com autistas em fila de espera, a gente não estaria com autistas sem diagnóstico, né? Então ia ser muito melhor, né? Mas, assim, o autista, eu digo que não falta nada para o autista. Em lei, ele é amparado de todas as maneiras, né? Ele tem toda a parte de saúde que ampara. Eu, por exemplo, nunca tive problema nenhum de conseguir algum direito dele, né? Tanto de medicamento como de terapias, sempre buscando dentro do possível, sempre consegui, né? Mas eles têm, e se não tem, via judicial, ou buscando recursos, a gente acaba mostrando para as pessoas que eles realmente necessitam, né? E no caso escolar, como é que funciona a interação deles com outras crianças que não têm o problema, a convivência ali em sala de aula com o professor? Tem que ter um certo preparo ou é necessário privar ele daquele contato? Não, o que a gente sempre busca dentro da questão do autismo é que eles tenham pessoas de referência, né? Então, certo. Assim, uma coisa que a gente sempre lutou dentro da escola, quando ele estava no fundamental, é que sempre ele fosse acompanhado por alguém que conhecesse ele, né? Então, assim, sempre vinha uma prof que já tinha noção de como ele aprendia, como ele gostava de se comunicar, de que maneira, o que ele gostava de fazer. Então, isso facilitava muito até para ela intermediar com os colegas. Então, ela sabia quais os colegas que ele gostava mais, que ele interagia mais, os próprios colegas que tinham mais afinidade com ele para fazer as atividades. Então, assim, a gente recebia fotos, recebia vídeos dele interagindo com os colegas ajudando ele a fazer as atividades, né? Então era muito prazeroso com ele, mas, assim, sempre alguém que tenha conhecimento e muito amor pela causa, porque é uma demanda diferente, assim, eles não mostram o que eles querem, a gente que tem que enxergar isso neles. Então, assim, a gente tem que ter um olhar peculiar na sutileza que eles mostram, né? Porque eles, assim, o Gustavo, por exemplo, se tu deixar, se ele quer comer e se tu não der, ele vira as costas, ele sai. Então, assim, a pessoa tem que saber que ele está com fome para poder oferecer isso para ele, tem que gostar, porque senão ele é uma criança que não exige nada, né? Então, assim, dos moderados a grave, eu sempre digo que é mais complicado cuidar,
porque muitas vezes eles não se expressam, né? Então é a gente que tem que saber o que eles estão mostrando, ou num olhar, ou num gesto, ou até na própria agressividade, o que ele está querendo dizer com aquilo. Ele não fala que nem a gente, ai, dói aqui, dói lá, né? A expressão é outra, a expressão. né? O leve já é um outro caso, né? Um leve já é mais fácil. Então, no caso dos leves, eles têm mais dificuldade de interação social mesmo, de estar brincando da maneira social correta, né? Muitas vezes eles fazem as coisas, mas não é adequado, mas a inteligência é preservada, então é uma outra demanda, né? Nesse dia 2 de abril é que a gente fala um pouquinho mais sobre o autismo. A gente sabe que muitas coisas já foram conquistadas, mas é uma caminhada longa. E com a evolução da tecnologia, as mudanças que acontecem no mundo, o autista ele é envolvido nessas mudanças. O que dizer para as famílias autistas hoje, em especial para quem passa por essa situação? Vale a pena. Procurem informação, procurem buscar conhecimento. Acreditem sempre no que vocês acham que é melhor para o filho de vocês. Que acho que coração de pai e mãe dificilmente erra muitas vezes, erra sim, não vou dizer que não, mas a gente sempre busca o melhor, então assim, a gente sempre põe os filhos em primeiro lugar. A gente acaba vivendo, né, uma grande parte do dia a vida deles, né, então assim, como a gente diz, eles são o gás para nós, né, e a gente sempre quer o melhor, então eu acredito que quando um pai e uma mãe pensam no melhor, é isso que eles têm que buscar, né? Não fechar os olhos e esperar o melhor tempo da vida deles passar, que é a parte de diagnóstico. Ter diagnóstico de autismo não é o fim do mundo. É simplesmente o início, porque daí que tu vai traçar as metas para a vida da pessoa, do filho, né? Daquele indivíduo que tem o TEA. Não deixa o autismo sempre em primeiro lugar, sempre coloque a pessoa em primeiro lugar e o autismo vem associado. É uma maneira diferente de viver, mas dá. Hoje eu tenho um outro filho de 2 aninhos. Sim. Eu estou vivendo 2 experiências na minha vida totalmente diferentes uma da outra. Então assim, tá muito gostoso, muito bom de viver essas 2 fases. E eu estou gostando assim de interagir com as 2, sabe? Porque eu vi que dá certo, sim. E o autismo traz muita experiência de vida, muita empatia pelos outros. É fascinante assim pensar no autista como um ser que dá para fazer muita coisa por ele, sabe? Por isso que eu acho que pai e mãe de autista não desistem nunca. Marilei, obrigada por estar aqui hoje. Parabéns a todas as famílias que aprenderam, se educaram para lidar com uma criança autista. Eu conheço várias e sei que elas são extremamente amorosas, têm seus momentos de agressividade, mas na maior parte do tempo elas são muito amorosas. Basta saber compreender elas. Então, aos pais, minha reverência nesse dia e que as pessoas tenham um olhar diferenciado sempre que estiverem diante de uma criança autista. Obrigada. Obrigada a vocês pelo espaço, por mais uma vez nós estarmos marcando o dia 2 de abril, né, que o azul é a cor do autismo por ter mais índice em meninos e que a gente possa realmente a cada ano estar fazendo mais conscientização, como vocês estão sempre buscando isso, né? Então assim, a gente fica muito feliz pelo convite, pela lembrança de vocês do dia 2 de abril, né, que é muito interessante e é justamente por isso que existe essa data, né, para que as pessoas se voltem para pensar um pouquinho nessa questão do autismo. E agradeço a todas as pessoas, né? A gente fica à disposição e o movimento continua, né? Isso é para a vida toda. Final de semana se aproximando e as temperaturas, como será que estão? Vamos dar uma conferida para ver se teremos temperatura em elevação no final de semana? Vamos lá? No sábado pela manhã, uma mínima de 13 graus, a máxima de 26, a média do dia 19 graus, a umidade do ar 64%, ventos 9 km por hora e a gente não tem chuva no sábado, porém o sol aparece entre nuvens. Domingo de Páscoa, um belíssimo dia. Ao amanhecer 13 graus, a máxima 27, a média do dia 20 graus, a umidade do ar 66%, ventos 11 km por hora e também não temos chuvas, teremos sol neste dia e as temperaturas um pouquinho mais altas do que foi o sábado. Segunda-feira, início da semana, 15 graus ao amanhecer, 24 é a máxima, 19 é a média do dia, 65% é a umidade do ar,
15 km por hora é os ventos e também não temos chuva aí no início da semana. E o Jornal da TV Erechim fica por aqui, mas a gente segue nas redes sociais. Acompanhe-nos através do Facebook, YouTube e também do Instagram. E fique por dentro de todos os nossos programas e matérias. A todos vocês, um bom final de semana e um excelente domingo de Páscoa. Promoção 40 anos juntos Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber.